Olá pessoal, tudo certo? Vou explicar aqui um exercício reduzido, um exercício para saída de jogo e um exercício que eu uso muito, um exercício que acrescenta muito, um exercício que realmente é muito bom, cara. Eu aconselho muito que usem esse exercício porque vocês vão ver o quanto esse exercício é bom e o quanto esse exercício vai ajudar vocês, vai ajudar a equipe de vocês, vai ajudar os jogadores de vocês. Então, como é que funciona esse exercício? Eu chamei de saída goleiro mais 5 contra 4, porque funciona assim. Aqui a bola está nesse goleiro e vai acontecer do mesmo jeito daqui para cá, para o azul, como daqui para cá. Para o azul vai acontecer da mesma forma. Ou seja, vai acontecer do goleiro para esse lado e se no momento que eles chegam aqui, o objetivo é chegar desse outro lado. Então aqui o goleiro vai estar jogando junto com os 5 azuis contra os 4 brancos e tem o objetivo de fazer a bola chegar desse lado. E o que é chegar desse lado? O que eu considero o objetivo cumprido? Nesse caso a gente tem a referência da pequena área, fica fácil de ver no que eles passam a linha da pequena área, que o jogador recebe a bola mais ou menos no fundo aqui, já pontuaram. Mas é uma regra subjetiva nesse sentido, só que da forma que a gente coloca o acordo com os jogadores, fica fácil de se entender, fica tranquilo, eles entendem qual é a lógica dessa subjetividade da regra. Qual é a lógica dessa regra? Eu quero que eles consigam vencer essa linha de pressão e também essa linha de pressão. Então, o que eles precisam? Fazer a bola chegar nesse fundo aqui. E se eles chegam nesse fundo aqui, eles precisam fazer a bola chegar nesse fundo aqui. Então eu quero que eles consigam vencer linhas de pressão do adversário. Por que eu quero que eles consigam isso? Porque esse é o objetivo da saída de jogo. Eu não quero sair jogando só por ficar passando a bola. Eu quero sair jogando para que a bola vença linhas de pressão do adversário, para que consiga deixar adversários para trás e que a bola chegue no nosso meia, no nosso atacante, em condições da gente criar uma oportunidade de gol. Então eu preciso fazer com que a bola chegue no meia já mais limpa, mais vazia de defensor pelo caminho. Porque se tiver muita gente pelo caminho não adianta nada. Ele ainda, vamos imaginar que a bola chega no meio e ele ainda tem 10 jogadores do adversário para passar. Não adianta muito, a gente não conseguiu e provavelmente vai ser muito difícil da gente ter uma sequência ofensiva. Então eles precisam aprender a vencer linhas de pressão. E como é que eles fazem isso? Basicamente com essas dinâmicas, buscando o homem livre, atacando espaço, ocupando os espaços da equipe adversária e criando e aproveitando situações de 2 contra 1. Então vamos voltar para o exercício. Estão circulando aqui e eles de alguma forma têm que fazer a bola chegar num desses três. No momento que eles chegam num desses três, esses caras vão ter que criar mecanismos de alguma forma fazer a bola chegar nesses outros três. Ah, mas esse jogador não pode buscar aqui? Pode, mas aí ele não pontua. Não tem problema nenhum. Então ele tem que saber qual é o momento que ele mantém a posição e qual é o momento que ele vai para uma outra posição para criar uma linha de passe mais segura, mas que não progride. Então eles têm que ter esse jogo que eu acho muito importante do quanto eu fico na posição e o quanto eu busco para ajudar numa possível perda da posse da bola. Então aqui eles vão tentar se manter desse lado, mas ao mesmo tempo se eles acharem importante buscar, eles vão buscar. E aqui nesse desenho a gente pode ver que o jogador livre é esse. Esse aqui é o jogador livre. E eles têm que criar mecanismos para a bola chegar nesse jogador livre. Então a gente está sempre buscando o homem livre. Se for outro jogador livre, a gente vai buscar outro. Mas nesse momento aqui é esse aqui. Então vamos pensar, se ele colocasse a bola direto aqui, provavelmente esse jogador cortasse esse passe. Já no movimento do passe, o jogador já vai fechar aquele espaço e vai cortar. Então eles vão ter que fazer algum mecanismo, vão ter que criar algum mecanismo para conseguir fazer a bola chegar aqui. Ou seja, eles vão ter que tirar esse jogador dessa posição para conseguir fazer esse passe, passar por aqui. Um mecanismo muito simples que pode ser usado é, por exemplo, né, não que seja obrigatório, não que seja nada mecânico, mas é uma das formas, e eu só vou falar aqui para que a gente possa entender o que é trabalhado dentro do exercício, é repetir passe. Por exemplo, a bola vem nesse zagueiro, esse cara vem pressionar, volta no goleiro. Agora já o espaço está criado aqui e a bola vai conseguir entrar nesse jogador. Por exemplo, um outro mecanismo pode ser a bola entrar nesse jogador e ele fazer pivô para cá. E ele fazer um passe de primeira para cá ou com mais toques para cá. Também é um outro mecanismo. Um outro mecanismo que é muito comum é esse jogador fazer esse movimento aqui. E aí a gente vai ter a criação desse homem livre e desse homem livre. Então a bola vai ter que entrar num pivô para entrar nesse, para atacar o espaço ou passar diretamente para esse jogador aqui. Então a gente já consegue ter todos esses conteúdos trabalhados nesse exercício. Eu só dei aqui alguns exemplos, não quero dizer que só pode ser assim. Estou só colocando aqui alternativas para que a gente possa fazer dessa forma.
Então a gente vai ter sempre, buscando o homem livre, a gente vai, se puder, atacar o espaço, porque atacando o espaço a gente gera uma situação de 2 contra 1. Vamos imaginar que esse jogador está aqui, fechando esse jogador direto. O jogador livre é esse, então a gente dá a bola para esse jogador, ninguém vai estar próximo dele, porque ele é o livre, e então ele vai atacar o espaço, e aí algum jogador vai vir nele, seja o que estiver marcando aqui ou esse, e o jogador que vier nele, a gente vai dar a bola nesse outro jogador livre diretamente, ou depois de uma ponte, enfim, não sei como, mas a bola tem que ir nesse jogador que está livre. Então a gente vai conseguir criar e aproveitar essas situações de 2 contra 1. E o que é isso de ocupar os espaços da equipe adversária? Eu já falei na aula sobre as estruturas de jogo. Eu acredito que os jogadores têm que ficar posicionados nos espaços que a equipe adversária nos entrega. Eu não acho que a gente tem que pensar assim, ó, tem um zagueiro aqui, outro zagueiro aqui, o volante tem que estar aqui, o meio aqui, outro meio aqui. Não acredito nisso. Eu acredito que eles têm que estar ocupando os espaços. Muitas vezes vão ser esses os espaços corretos, mas muitas vezes não. Por exemplo, muitas vezes esse aqui vai ser o correto. Muitas vezes esse aqui vai ter que cair para o lado, porque ele vai ter que levar esse jogador para que esse aqui consiga ocupar o espaço e receber a bola. Então é importante a gente ter essa visão de jogadores ocupando os espaços, ao invés de posicionar eles em lugares fixos. Por quê? Porque no jogo vai ser assim, não vai ser diferente. No jogo eles vão ter que ocupar espaço para poder receber livre, para poder ter espaço para jogar. Porque se eles ficarem numa posição fixa, se o adversário está ali também, eles não vão conseguir jogar, não vão ter sequência, vão estar pressionados, não vão ser livres e por isso não vão receber a bola. Então a gente precisa ter, provavelmente não vão receber a bola, ou se receberem vão ser praticamente uma ponte para um outro jogador, vão ter outra função que não ser o jogador livre e tirar proveito disso. Então, nesse caso, é importante esse conteúdo aqui, a gente trabalhar esse conteúdo, e esse exercício, acredito eu, que é muito bom para esse jogador que normalmente eu uso aqui zagueiro, 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 zagueiro e um volante, primeiro volante. E aqui eu depende, né? Muitas vezes eu uso centroavante e meia, por exemplo, se vou defender em 4-4-2, e aqui depois 2 volantes, ou um volante e um meia, esses dois. Ou uso centroavante e meia, centroavante e meia. Muitas vezes faço isso para que eles trabalhem a pressão alta. Uma regra que é importante. Se eles estão tentando fazer a bola daqui chegar aqui e o branco rouba a bola, o branco não pode finalizar aqui. O branco tem que finalizar desse lado. O sentido que eles estão defendendo a pressão alta é que eles têm que atacar, porque senão o exercício inverte toda a questão de zonas ali do exercício fica alterada e aí eles perdem as referências. Se quem está fazendo a saída de jogo é esse lado, para chegar nesse lado, se o branco roubar a bola, ataca desse lado aqui. Não é diferente disso. Porque se for diferente disso, eles vão perder todas as referências. Então, eu uso normalmente os jogadores da posição já no exercício para poder fazer já com as referências corretas, para eles estarem da melhor forma possível. Por que o exercício tem essas dimensões? Normalmente aqui dá 5 passos mais ou menos para dentro, e aqui a gente dobra o tamanho da área. Passos meus dão 20 aqui, eu faço mais 20 aqui e fecho o campo. Nesse sentido aqui, 5 passos, 20. Então faço isso. Por quê? Porque acredito eu que esse é o tamanho correto, porque os zagueiros vão estar posicionados mais ou menos nessa largura. Não quero que eles fiquem muito mais abertos, porque muito mais abertos a gente já começa a ter passes mais longos aqui do goleiro com o zagueiro, então a gente dificulta essa interação. Qualquer fechamento de linha de passe mínimo já atrapalha muito, já é muito risco dar o passe, então eu quero que os jogadores estejam um pouco mais próximos para fazer uma saída de jogo boa. E ao mesmo tempo quero que eles entendam que eles devem ocupar o limite do espaço. Quando eu faço um exercício, eu quero que eles usem o limite do espaço, para eles entenderem que eles podem usar sempre, podem estar sempre pisando na linha, sempre usando o limite do espaço. Então eles precisam estar o mais pressionados possível para conseguir ter que pensar no espaço e usar o limite desse espaço. Isso é importante para mim, eu acredito que isso desenvolve a inteligência do jogador, faz eles entenderem que eles podem usar alguns espaços que muitas vezes eles não enxergam, que às vezes um passo para o lado facilita, que às vezes um passo para trás ao invés de ir para o lado facilita mais e que eles conseguem ter mais ângulo para enxergar. Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que a bola está nesse goleiro. Esse jogador não basta abrir, ele vai ter que recuar para poder receber a bola de frente. E aqui ele já vai ter ângulo para jogar dos dois lados, por exemplo. Esse jogador também pode sair para o lado um pouco, enfim, vão ter vários posicionamentos que eles podem adotar de uma forma diferente da normal, de ir para trás e tal, mas que eles vão ter que pensar porque o espaço deles está condicionado, então eles vão ver que algum ajuste
de passo para o lado já é suficiente, e além disso, como eles têm pouco espaço e muitas vezes não conseguem fugir muito, eles vão ter que fazer alguns ajustes com o corpo, vão ter que ganhar tempo de outra forma, e não só se posicionando. Então eu acabo fazendo eles pensarem um pouco mais do que o normal. Se eu aumento muito aqui o campo, fica muito fácil para o ataque abre, circula a bola, e é muito difícil para 4 marcar um espaço tão grande assim, e eles vão acabar circulando naturalmente. Então, assim não, assim eles estão sempre pressionados, eles têm que decidir mais rápido e conseguem fazer da forma correta. E ao mesmo tempo eu acho que é um espaço bem parecido com o que eles vão jogar. Talvez os meias pudessem estar um pouco mais para frente, mas enfim, é um detalhe, e aí aqui eu acredito que assim é feito da forma correta. Então, acredito que o exercício é muito rico. O exercício nos permite intervir muito com os zagueiros, muito mais ainda com o volante, porque o volante vai receber a bola de costas frequentemente, vai ter que ter tempo para sair dessa situação frequentemente, vai ter que aprender a levar o marcador dele para um espaço para aparecer no momento certo e conseguir fazer a jogada, vai ter que aprender qual é o tempo que ele aparece para fazer uma ponte de um jogador para o outro, vai aprender várias coisas. Então é um exercício que quando eu usei, era uma equipe, a primeira vez que eu usei, era uma equipe que tinha alguma dificuldade de sair jogando, porque não entendia esses tempos e não entendia muito bem essas situações, porque eram muitos jogadores novos no clube, mas ao mesmo tempo, e eram jogadores novos, mas inteligentes. Eu fiz esse exercício uma vez e eles já pegaram esses tempos todos e já melhoraram muito a saída de jogo naquele dia. Então, claro que eu fiz uma sequência depois, mas esse exercício foi o que foi mais rico nesse dia, porque tratou melhor esses detalhes e fez eles repetirem muitas vezes, e eles conseguiram enxergar aquilo que eles não estavam conseguindo ver no jogo como um todo. É importante também a gente associar isso que a gente está fazendo aqui com o jogo como um todo, para eles entenderem o que é isso do jogo. Eles estão fazendo uma saída de jogo, eles querem superar essas linhas de pressão, eles querem avançar no campo, eles querem dar a bola em condições para o meio, eles querem os mesmos objetivos que eles querem no jogo, e isso vai facilitar. Eu classifico esse exercício como um exercício de centro de jogo. Por quê? Porque ele é reduzido, portanto não tem jogador longe da bola, não tem ninguém longe da bola, eles estão sempre participando ativamente no trabalho, eles não estão só fechando uma linha, por exemplo, eles estão sempre dentro do trabalho. E não é um momento de aceleração porque existe algum equilíbrio. Eles, por mais que muitas vezes percam a posse da bola para o branco e o branco acelere, acontecem alguns momentos de aceleração, mas normalmente eles estão em saída de jogo, saída de jogo, saída de jogo, saída de jogo, saída de jogo. Perdem a bola, pressionam, saída de jogo, saída de jogo, saída de jogo. E muitas vezes eles perdem a bola, pressionam e fazem um centro de jogo, vou imaginar aqui com o branco a posse da bola, e tenta uma finalização e tal, acaba não tendo aceleração, porque existe um certo equilíbrio no exercício. Então eu classifico como um exercício de centro de jogo. Também classifico como um exercício de complexidade 4, porque é um jogo de 5, goleiro mais 5 contra 4. Então, a equipe que mais tem jogadores tem metade dos jogadores do plantel e está defendendo contra 4 num espaço que não é nada de especial, não é muito grande, então é tranquilo de lidar com esse espaço. E não tem nenhuma regra muito diferente do normal para eles lidarem. Então, acredito eu que é um exercício de complexidade 4, talvez possa ser complexidade 5, enfim, mas eu tenho que definir um número e acredito que o 4 seja o mais correto. A gente fez séries de 2 minutos, descansou 2 minutos e fez 8 repetições. Fez 2 minutos, descansou mais 2, 8 vezes. Então a gente conseguiu fazer 16 minutos de prática e dá mais ou menos 14, né? Porque o último exercício, o descanso já muda um pouco, a última repetição, na verdade. Então, 2 minutos, por quê? Porque mais que 2 minutos eles perdiam qualidade e menos do que 2 minutos a gente ainda estava conseguindo manter qualidade e estava parando o exercício, não tinha necessidade nenhuma. Mas aí a gente precisaria, para fazer os 2 minutos, ter 2 minutos de recuperação. Então, muitas vezes o que se faz é ter um outro grupo de 5 jogadores aqui esperando por fora, né? E um outro grupo de 4 jogadores também esperando por fora. E aí tem um revezamento, 5 contra 4, sai esses 5 e os 4, entram outros 5 contra 4 e o jogo acontece de novo. Então a gente tem uma alternância aí, consegue um grupo de 9 faz agora e um grupo de 9 faz depois, e o descanso eles fazem, porque eu acredito muito que o descanso, até o descanso parado, vendo outros fazerem a mesma coisa,
acrescenta conteúdo porque tu vê outras formas de fazer e aprende. Então, a gente usa muitas vezes dessa forma também. Não quer dizer que a gente use sempre, não quer dizer que não dê para adaptar, não quer dizer que cada um não deva fazer de acordo com o seu contexto, com as suas decisões, com as suas escolhas, mas foi o jeito que a gente fez e achou bom. Então, é só aqui uma sugestão. Então, eu acredito que dessa forma fica muito bom. 2 descansa 2, faz isso 8 vezes. Eu acredito que ficou legal assim e esse exercício nos trouxe muito conteúdo, nos trouxe muita qualidade. É óbvio que precisa ser repetido com o tempo, é óbvio que tem que fazer parte de uma rotina. Eu, sinceramente, acho que a saída de jogo é uma rotina, a gente deve treinar isso frequentemente para ter uma boa saída de jogo com repertório, com qualidade, com consistência. E esse exercício é um dos que eu uso frequentemente. Não fico repetindo muitas vezes, porque isso é chato para os jogadores, mas uso frequentemente. É um bom exercício, aconselho para todos. E quem quiser usar na sua prática aí, vai gostar, tenho certeza, e pode depois me dizer aí o que achou e a gente trocar uma ideia. Beleza? Valeu, vamos para a próxima.